Olá a todos. Eu estou recebendo aqui na quarta semana do Patrimônio Audiovisual da Amazônia, né, uma realização da Cinemateca Paraense. Meu nome é Ramiro Quaresma. Eu vou fazer a mediação e a mediação dos bate-papos aqui. A gente está recebendo aqui o cineasta paraense barra moçambicano, Chico Carneiro, né? Que a gente vai falar um pouco sobre a filmografia dele, as obras dele, o percurso cinematográfico todo do Chico. Tudo bem, Chico? Tudo bem, tudo bem. É, Vamos. eu queria conversar contigo, Chico, primeiramente, sobre o teu início no cinema, né? Eu sei que tu é filho de um exibidor cinematográfico, né? Tinha até uma pequena cadeia de cinemas, inclusive, né? Do interior do Pará, o Seu Duca, né? O Seu Duca, que tinha cinemas em Castanhal, que é a tua cidade natal, e outros interiores do Pará também, chegando até, acho que talvez até no Maranhão um pouco, né? Então, tu cresceu nesse seio, digamos assim, da distribuição e exibição cinematográfica, né? Conta um pouco dessa tua primeira relação com o cinema pra gente, Chico. Mas antes de o papai ter essa pequena cadeia de cinema, ele só tinha um cinema, que era o cinema mãe, De né? Que é o Castanhal, Cine né? Argos de Castanhal. Uhum. E esse cinema foi o que alimentou a nossa sede e forjou também minha e dos meus irmãos, introdução no mundo da cultura através do cinema. E que o cinema era o grande farol que iluminava ali a noite de Castanhal, e a gente vivia no cinema, então vivenciava cinema, né? Por ter, não só ver o filme, mas estar no cinema, ver a máquina, saber como é que a máquina funcionava, o rolo de filme, todo aquele mistério que muita gente não conseguia ver, para nós fazia parte do nosso dia a dia. Ah, à medida que eu fui crescendo, foi fortalecendo em mim o desejo de querer fazer filmes. Então, certamente que influenciado pela vivência ali do cinema do meu pai. E também eu trabalhava com ele, né? Eu ia estudando, mas também trabalhava. O que era trabalhar? Vender ingresso no cinema. Vendia ingresso. Eu também, além de vender ingresso, eu pessoalmente vendi bolo de milho que a mamãe fazia. Ela fazia bolo de milho, a gente passava na padaria do seu Zé Maria, que era o português da cidade. Eu levava o charão lá com bolo, botava lá de assar, depois eu ia buscar e vendia lá na matinê, e era bem vendido, quase não sobrava para comer. Depois do bolo de milho eu passei para vender pirulito da Que Bom, depois passei a vender bombom da Nestlé e fui o maior vendedor de bombons no interior do Pará, cara, dentro do cinema do pai. Me lembro disso, essa parte aí era a minha parte comercial, né? Enquanto assistia filmes e tal. E aí comecei também pelo interesse de fazer cinema, de querer fazer cinema, aprender a fazer cinema, comecei a frequentar o cineclube lá de Belém, né, da PCC, Associação Paraense de Críticos de Cinema, que tinha exibição ali era a sede da AABB, na José Malcher, quase chegando na Praça da República, Sim, depois tinha sim. na Faculdade de Uhum. Odontologia, depois tinha Uhum. no auditório, tinha vários lugares, no Cine Catalina, na Base Naval, o Cine Olímpia também, aquelas sessões de arte e tal. Então, todos esses cinemas, essas sessões eu frequentava, ia de Castanhal, pegava ônibus, ia para assistir o filme, depois dormia lá, voltava no dia seguinte. Eu me lembro que a mamãe disse assim, mas não sei por que o Francisco, né, tem que ir para Belém gastar dinheiro, se tem cinema aqui para ver filme de É. graça. E o papai dizia para ela, não, mas é que lá é outro tipo de filme, né? Quer dizer, se referindo a que era filme de arte, em contraponto ao cinema E o comercial, que filme era a maioria. comercial, digamos assim. Mas também passava filmes muito bons no cinema do papai. Grandes filmes do cinema novo, vi muita coisa do cinema novo lá. A produção de cinema japonesa, porque Castanhal tem uma colônia muito grande de japoneses, e o papai começou a Uhum. trazer Belém, que tem uma associação nipônica, né, muito forte lá, ele trazia
Então, trazia 2 filmes japoneses e toda quinta-feira era a nossa programação, nas quinta-feiras eram filmes japoneses. Uhum. Rapaz, e a rua em frente ao cinema enchia, porque os japoneses são todos donos de pimentais, de pimenta do rei, Uhum. e com bastante recurso, então enchia de carro dos japoneses que vinham com mala, cuia, bagagem, criança, papagaio, traziam tudo, enchia o cinema, lotava, era assim uma coisa impressionante. Nós tínhamos, era fim de semana, eram 2 filmes, uma programação dupla, sexta, sábado, domingo, 2 filmes, segunda-feira era um filme, terça-feira estreava um outro filme, quarta-feira era filme pornográfico, quinta-feira era o japonês, sexta-feira começava de novo o fim de semana. Então, 3, 4, 5, 6, 7 filmes por semana, cara. Um cinema do interior é uma loucura, né? É. Uma loucura você manter um cinema com 7 filmes. E era assim, porque não dava mais do que 2 dias um filme, né? Dificilmente. Então, pai, Era foi uma programação eclética, assim, né? muito eclética, muito eclética. Eu me lembro de ver filme do Akira Kurosawa no cinema do meu pai, e, porra, fiquei fascinado com aquele cinema do Akira Kurosawa, que eu assisti em Castanhal também, né? Depois, eu me lembro, quando eu já estava em São Paulo, teve um ciclo de todos os filmes do Akira Kurosawa, fui assistir, onde eu vi a obra de um dos cineastas que eu respeito muito, né? Que é o Akira Kurosawa. Então, vendo cinema e querendo fazer cinema. Mas, porra, fazer como, né? Só lia, porra, a câmera, difícil. Aí até aparecer a primeira câmera, que foi uma 8mm, né? Para começar a filmar e aprender a filmar. Mas aprender a filmar errando, né? Não tinha professor, não tinha escola, não tinha onde. Então era muito... Não tinha YouTube, porra, para você... Não tinha Como é que faz? tutorial, né? Porra, não tinha tutorial nenhum. Então era um atraso, era assim, um atraso, não. Era a realidade que a gente tinha e você sonhava, como é que eu vou conseguir fazer? Aí o rolo de filme dava 2 minutos, né? O rolo de filme 8mm, não estou falando do Super 8. Dava 2 minutos, e o filme tinha uma largura de 16mm. Você filmava, depois o filme é cortado no meio, para emendar uma ponta com a outra para dar o filme inteiro, mas de 8mm. É uma coisa assim. Tinha que mandar para revelar, né, Chico? Tinha que mandar para revelar fora. Tinha que mandar para revelar fora. No caso do 8mm e do 16mm, depois, né, a gente foi descobrindo que o Fernando Melo, lá em Belém, revelava. Então, o Fernando Melo durante algum tempo também revelou filmes, que era negativo ou positivo. Mas quando entrou o Super 8, não, tinha que ser em São Paulo, né, que era a cassete fechada e tal. O Januário falou na live dele, que ele participou outro dia, que ele revelava em casa também um pouco de filme. Também era possível. Mas eu nunca fiz isso, não. Essa tua câmera que tu tinha Super 8, o que tu fez nessa câmera? Tu filmava a cidade, filmava eventos? Olha, em 8mm, a primeira coisa que eu filmei foi a desfile de 7 de setembro de Castanhal. Tu conseguiste guardar esse filme, não? Eu consegui guardar, Ramiro, durante algum tempo, só que foi assim, quando eu vim para Moçambique em 83. Tudo que eu tinha filmado em 8, Super 8 e 16mm até vir para cá, eu deixei na casa de um amigo meu lá em São Paulo, onde eu estava a viver. Antes de vir para cá, eu vivi 9 anos em São Paulo para trabalhar na indústria de cinema, né? A partir do Iracema, em 74, eu consegui ir para São Paulo e fiquei lá 8 a 9 anos, antes de ter o convite de vir para Moçambique. E esse material todo ficou na casa de um amigo. Eu vim para Moçambique para ficar 1 ano só. Meu contrato era de 1 ano, renovável, se desse certo. Eu não pretendia passar grande parte da minha vida aqui. E aí, quando eu voltei ao Brasil, o primeiro contrato foi 1 ano, mas... Não, o primeiro contrato, desculpa, era 2 anos, e o direito à passagem de volta, de férias, era só a partir do 2º ano. Aí, eu fiquei 2 anos aqui direto, e quando eu voltei e fui lá para pegar o meu material, tinha tido uma enchente no bairro, e entrou água na garagem do meu amigo, onde ele guardava e tal. Eu não sei o que se perdeu, só sei o que eu recuperei.
Uhum. né? Então, A gente tem tudo que que se foi preocupar com o que salva, né? o que salva. E o que salvou foi o que eu tinha filmado em 16 mm, ironicamente. Tudo que foi filmado em 8 e Super 8 dançou E, para Chico, sempre. tu fizeste um curso também de cinema em Belém nos anos 70, né? Teve um curso que aconteceu em Belém, não foi? Teve o curso que foi dado pelo João de Jesus Parloureiro, o Isidoro Alves e o João de Jesus, Isidoro Alves e o Pedro Veriano. Fiz esse curso, sim. Nesse curso também, o Januário também fez o curso, o Ivan Novaes, lembra do Ivan Novaes? Conheceste o Ivan Novaes? Não, não cheguei a conhecer, não. O Ivan Novaes era um paraense que também queria fazer cinema, depois foi embora para São Paulo, e em São Paulo a gente voltou a se reencontrar, eu e ele voltamos a nos reencontrar, foi o Ivan Novaes, onde eu morei na casa dele um tempo em São Paulo, que eu deixei guardado o meu material. Uhum. Aí, nesse curso de cinema, a mesma coisa, a gente, o curso, no final do curso tinha que fazer um filmezinho, então dividiu a turma em dois grupos, cada um fez lá um filme de 2 minutos e meio, era a duração do filme, mas esse filme só foi revelado, nunca chegou a ter nem a cópia, porque não tinha recurso também. Então, também não sei onde ficou esse filme. E Mas tu o Fernando Neves era o ator que deu uma canja lá e trabalhou nesse nosso filmezinho aqui. E quando tu fizeste os teus primeiros filmes de 6 milímetros, eu sei que eu conheço um que é a História Pudicícia, né? Uhum. Esse eu não cheguei a ver nenhuma, eu só vi algumas imagens dele, Mostrar Chico. essa imagem aqui, ó. Uhum. Depois, isso é a nossa equipe, isso é a equipe filmando esse filme do curso de cinema, Tá. lá na Praça da República. Eu vi essa foto já. Eu acho que eu até coloquei ela na minha dissertação até. Olha só. E aí, desculpa a tua pergunta. Desses teus primeiros filmes que tu fizeste em 16 milímetros, eu O acredito, né? Pudicício, tá. Pudicícia. Então, o Pudicício é o mais consistente, porque ele tem começo, meio e fim. Porque outros que eu fiz junto com o Januário filmava para mim, um chamado Quimera e outro chamado Eicídio. Nesse não se completaram porque o filme acabava. O filme acabava e o filme, material, película acabava e não tinha mais dinheiro para terminar e pronto. E não chegaram a ser finalizado, editado e tal. Mas o Pudicícia foi completo e foi exibido lá em Belém. Teve um dia de exibição e ele ainda existe, esse eu tenho. Qualquer dia eu tenho. Qualquer dia Tu eu digitalizou ele já? Não. digitalizei. Tá. Digitalizei. Legal. A gente vai poder assistir. Se tu passar um trechinho dele, a gente coloca aqui quando a gente for Legal. pra lá. Legal. Tá. Um trechinho Eu, de um pequeno é trecho. interessante. Vai ser possível. E, Porque o Fernando Neves é o ator, né? Desse nossa, filme. muito curioso para ver esse filme. Chico, e depois, como é que surgiu esse contato com o cinema, digamos assim, de uma forma mais profissional? Foi quando a equipe começou a fazer o Iracema aqui, que tu foste convidado para participar da equipe? Foi. O Iracema foi o trampolim que me permitiu depois ser catapultado para São Paulo. E aí, a partir daí, eu já não teve. Foi o ponto de não retorno, né, digamos assim. Uhum. Mas também o Iracema foi um ponto de não retorno, porque ao entrar nessa equipe e participar daquele filme maravilhoso, aquilo acendeu em mim uma coisa que já estava latente, que era, é esse cinema que eu quero fazer, esse tipo de cinema que eu quero fazer. Cinema de equipe pequena e de temática social, e de preferência na Amazônia. Então, aquilo ali foi muito forte, foi uma coisa, né, foi muito forte, foi muito importante trabalhar no filme, porque teve toda essa capacidade de mostrar, porque com uma câmerazinha na mão e um gravador e uma equipe curta, você consegue fazer um grande filme. Legal. A diretora... Desculpa, a diretora... É o marco do cinema brasileiro, né? Trabalhei sim, tive um marco, sim.
Não, não foi um único, não, viu? Tem outro filme que eu acho marcante, que eu tive a sorte de participar, que foi o ABC da Greve. O filme ABC da Greve, que conta todo o surgimento do PT, né? Do Lula como grande líder Do Leon Risman, né? Leon Richman, é. Esse filme também foi bem legal, porque o Leon Richman, com toda a sua experiência e clarividência, né? Ele É. percebeu, quando ele viu que aquela greve, que era para durar uma semana, teoricamente, foi se estendendo e que ele não tinha recurso para fazer, para continuar nos pagando, que ele contratou a gente para trabalhar, né? Eu era assistente de câmera, mas acabei fazendo o som do filme. Ele sentou a gente e trouxe a discussão política. Pessoal, esse filme esse momento é muito importante. Vamos, vocês entram como coprodutores do filme, vamos e tal, e nós todos entramos. E eu sou coprodutor do filme, tá lá no filme o nome. Mas sou coprodutor, mas tá no filme registrado, mas não está registrado em documento, fora do filme. Né? Uhum. É legal a gente Então, dar o crédito para isso, né? Também, né? É importante a gente, né, registrar essas lacunas que ficaram na história, né, do cinema, né? E o Iracema foi um exemplo assim, é ficcional, mas é como um documentário também, né? E o ABC da Greve também é um documentário. Foi para essa linha de cinema que tu já pensaste mesmo, assim, para ti, assim, o teu cinema autoral mesmo, partindo dessa questão do documentário mesmo? Ramiro, o documentário era mais fácil de fazer, digamos. E esses dois exemplos que tu estás falando, eram exemplos assim, bastante fora da linha, né? Mas o documentário era o mais simples, até fazer um documentário, mas claro, queria fazer ficção. Ficção sempre atrai. Hoje já não me atrai mais, não. Hoje ficção já não penso, tem que fazer uma ficção. Eu já fiz ficção aqui em Moçambique, já dirigi filme de ficção, mas não curto mais, não. Eu gosto mesmo de documentário. E como foi depois do Iracema, que tu passaste esse período em São Paulo, foi trabalhando no meio cinematográfico, né? Que estava bem forte em São Paulo na época, né? Então, a diretora de produção do Iracema era uma paulista chamada Malu Alencar. Ela tinha uma empresa produtora de filmes Super 8 em São Paulo, que era na verdade, era uma empresa meio que um grupo de artistas que se juntaram e criaram o GRIF, era Grupo de Realizadores Independentes de Filmes Experimentais. O Super 8 estava bombando, né? Em 74, era assim, todo mundo fazendo Super 8, né? Tal. E ela tinha essa casa produtora e eu fui trabalhar para lá. Ela me deu espaço lá, então eu fui com a cara, a coragem e a ajuda de um amigo meu que era motorista de caminhão, e eu fui de bulé, de carona, com ele, de Castanhal para São Paulo. Que história bacana. E tu foi desbravar, assim mesmo. Assim. Fui desbravar, fui morar numa pensão, lá no Paraíso, bom, e quando eu estava lá, eu fui em junho de 84, junho de 75. Iracema foi em 74, outubro. Uhum. Eu fui para São Paulo em junho de 75. E quando foi em final de 75, o Bodansky me convidou para ir fazer assistência de câmera de um segundo filme que ele ia fazer junto com Orlando Senna e o Wolf Gauer, no mesmo formato de Iracema, que é um filme pouquíssimo conhecido, chamado Jitirana. Nós filmamos no interior da Bahia, que é também um filme bem legal, assim, mas muito pouco visto. Não sei se tu conhece. Eu vou procurar esse filme, com certeza. A atriz principal era a Conceição Senna, que era a esposa do Orlando Senna, e no filme Iracema, a Conceição Senna faz aquela prostituta que é parceira da Edna, da Edna Iracema. A Edna era a Iracema, a personagem, e tem uma outra prostituta que é a Conceição, e que também no Iracema fazia o papel, cuidava da Edna, né, enquanto atriz. A Conceição já era atriz profissional, e ela fez a atriz principal nesse Jitirana.
E aí a gente passou um mês no interior da Bahia, filmando em Juazeiro, depois Juazeiro da Bahia, Juazeiro de Petrolina, Juazeiro de Pernambuco, não, Petrolina e Juazeiro, desculpa. Juazeiro de um lado do Rio, Petrolina do outro. E lá para o interior do sertão e tal. Foi um filme também, mesma equipe, era a mesma equipe do Iracema, exatamente a mesma equipe, só não tinha a Edna. E o Paulo. O Iracema ele foi proibido, né? Foi censurado, até, né? Teve um problema com o Iracema, né? Porque o Iracema ele ficou 10 anos sem ser exibido no Brasil. Eu vi o Iracema a primeira vez quando ele chegou no Brasil em São Paulo, numa sessão só para convidados. Era no Cinema Belas Artes, na Consolação, na Copa Paulista. Foi a primeira vez que ele foi exibido. Foi bem legal, assim. Sala cheia e tal. Foi bem legal ver o puta filme que era e tá lá meu nome, né? Também participando. Uhum. E em São Paulo, tu ficou trabalhando mais com assistência de câmera, né? São Paulo, eu continuei trabalhando com assistência de câmera, aí comecei a trabalhar em comerciais, filme de publicidade, e aí apareceu uma oportunidade, no ano que eu trabalhei no ABC da Greve, também eu fui convidado para trabalhar no Pichote, do Hector Babenco, como assistente de som, porque eu queria fazer cinema, eu queria estar perto de cinema, então a única vaga que tinha era de assistente de som, e eu digo, tô aqui. Eu quero. Eu quero. Uhum. E aí aprendi muito de som também com o diretor de som, que era o Hugo Amaral Gama, que era um grande cara de som e tal. Então foi um aprendizado bem legal, em outra área que sempre ajuda, né? Mas eu queria estar perto ali. E o Pichote foi uma super produção, né? Grande produção, muitos atores. Para mim foi deslumbre total, assim. O outro lado, né, diferente do Iracema, do Jitirana, uhum. E aí teve o Pichote. E teve um terceiro filme ainda com o Jorge, já não era Jorge e Orlando, era só o Jorge e o Wolf Gauer. E nós fomos filmar no Rio Grande do Sul, a história dos Muckers, que é um filme também pouco conhecido, que chama Os Muckers mesmo, e a gente também passou 3 meses filmando, era uma ficção total, direto, lá no interior do Rio Grande do Sul. E nesse tempo, digamos assim, tu ficou mais como, digamos assim, um operário do cinema e deixou um pouco a tua realização de lá, assim, digamos, de lado, ou o que tu fazia nesse período? Tu estava produzindo alguma coisa autoral nesse período ou ficou meio adormecido? Não, eu estava sobrevivendo, né? Sobrevivendo e aprendendo. A vida era ver filmes, fazer filmes e aí ver onde é que a indústria poderia me dar lugar para poder continuar sobrevivendo. Não tinha nenhuma formação acadêmica, nenhum estudo, não pensava, nem tinha isso na época, assim, facilmente. Eu também não tinha essa preocupação de preciso estudar cinema. Aliás, eu só consegui trabalhar no Iracema porque eu tinha feito vestibular e não passei, e fiquei parado. Uhum. E aí aconteceu o Iracema. Então, o Iracema foi a minha grande faculdade, né? Ah, legal. E como é que surgiu, Chico, esse convite para tu ir para Moçambique? Foi uma virada na tua vida também bem inusitada, assim, né? Partir para outro continente, né? Ainda tem um longa-metragem que eu participei, que é um documentário chamado Música para Sempre, que era uma turnê entre o Egberto Gismonti e o John McLaughlin, que é um guitarrista, né, americano. Uhum. Eles vieram fazer 6 ou 7 apresentações no Brasil e uma em Buenos Aires, na Argentina, né? E eram 3 equipes de câmera documentando, e nós fomos. Eu fazia parte, eu era assistente de câmera de uma das equipes, e nós filmamos em todo o Brasil e fomos para a Argentina também. Mas isso também é uma história interessante de contar, porque o produtor do filme era paulista, o cara que estava ali por trás, e eles achavam que esse projeto ia dar muito dinheiro, que eles iam conseguir com a bilheteria dos shows que ia fazer, ia conseguir com que eles pagassem o filme, mas
nada. Cada show era um fracasso atrás do outro, né? Não tinha boa bilheteria. E aí não tinha dinheiro para pagar a equipe. Então, a gente começou a ficar, peraí, passa a primeira semana de trabalho, que era prometido pagar, nada. Passa a segunda semana, nada. E quando nós chegamos em Brasília, que ia ter o show de Brasília, nós, vamos grevar aqui, se não pagarem, a gente não filma e tal. Aí ele resolveu dar 1.000 cruzeiros, eu acho que era isso, para cada um. E eu me lembro que ele, quando chegou, ele foi pagar para mim, me dar, olha, segura aí, depois a gente vai dar o resto e tal. Eu disse, não, ou me dá tudo, não quero. Tal. Foi o primeiro cano e o último que eu levei na vida, porque eu disse, não, agora, qualquer dinheiro que der, me dá, segura, depois... Tu já tinha acompanhado os comícios, né, do surgimento do PT, né, então já estava mais né, politizado. Já montou uma greve dentro do set, já. Mas aí, cara, nós fomos, tal, aí teve Brasília, depois era Rio Grande do Sul, várias cidades, e a última era Rio de Janeiro, antes de ir para Buenos Aires. O Rio de Janeiro, ele achava que ia lavar a burra, ia ser no Maracanãzinho, ia ser no sábado, ia lotar, enfim, era Rio de Janeiro, todo mundo esperando, Egberto Gismonti, o John McLaughlin e tal e tal. Só que o caminhão que trazia todo o equipamento de som do último show, que eu acho que foi de Belo Horizonte, o cara do caminhão resolveu parar num lugar para tomar mais cerveja e acabou ficando lá a noite toda e dormiu e não teve o show porque o caminhão com material de som e luz não chegou. Nossa. No Rio de Janeiro. E aí foi o desastre total, né? Aí no domingo conseguiram montar o show, mas aí já não deu metade do público que esperava. Ou seja, continuava o problema. Aí fomos para Buenos Aires. Chegamos em Buenos Aires, tinha que... Mesma coisa. Mas só que lá era ditadura, então era um clima bem pesado. Brasil também, né? Isso foi 79, 80. E aí, rapaz, só para finalizar essa história, só tem uma coisa engraçada, que a única pessoa que era de São Paulo, na volta, aí não tinha dinheiro para pagar hotel, aí o hotel segurou todo o equipamento de filmagem, deu uma confusão, e nós reunimos também, fizemos mais uma greve lá, o pessoal de filmagem, e decidimos que o material todo filmado, a gente ia reter esse material como forma de fazer pressão para que os produtores pagassem tudo que devia para a gente. E a maneira de a gente fazer isso era despachar o material, enviar o material filmado, em vez de ir para São Paulo, que era onde ficavam os produtores, despachar para o Rio de Janeiro, onde estavam as outras equipes de câmera. Estava com a gente lá fisicamente, mas a residência era no Rio. E aí quem tinha que fazer isso era eu. Na hora de despachar todo o material, eu teria que despachar para o Rio, e eu fiz assim. Eu concordei. Quando nós chegamos em São Paulo, o avião chegou em São Paulo, soltamos os 2 produtores e eu, e seguiu para o Rio o avião. Fomos esperar a bagagem na esteira e ele esperando a mala de negativos, e a mala não chegava, nem ia chegar, porque tinha ido para o Rio. Aí, quando ele disse, mas cadê a mala? Eu disse, não, a gente mandou para o Rio, porque nós grevamos, e enquanto você não pagar, você não vão ter o filme e tal. Os caras ficaram putos, disseram que você nunca mais trabalha na indústria de cinema aqui no Brasil. Eu disse, não, e vocês ainda vão me levar, porque eu não tenho dinheiro, né? Eu tenho que ir lá para casa, que não tem dinheiro nenhum para voltar. Eles finalizaram esse filme, Chico? Esse filme foi finalizado anos depois e chama-se Música para Sempre, dirigido pelo Neville de Almeida. Também. Nossa, então, é mais um aí na história. Aí, Moçambique, né? Como é que eu vim parar em Moçambique? A história é grande. Tem tempo ainda? A história é um pouco grande. O tempo é todo teu, Chico. Tá. Ok. Rui Guerra é moçambicano. Para quem não sabe, o grande cineasta brasileiro Rui Guerra é moçambicano. E o Rui Guerra, quando Moçambique ficou independente, em 75. Eu vim para cá em 1983, 8 anos depois da independência. Quando Moçambique ficou independente, uma das coisas que foi dado muito apoio para ser feita aqui era o cinema. A utilização do cinema como uma arma
no bom sentido, de mudança de paradigma, de formatação do novo homem e mulher moçambicanos, de um país novo que estava recém-nascido, né? Então, o Samora Machel, que foi o primeiro presidente moçambicano eleito após a independência, ele tinha sabia da importância do uso da imagem para você fazer a reconstrução ou a solidificação de um projeto de país, né? E aí foi criado aqui o Instituto Nacional de Cinema, com o objetivo de produzir a imagem moçambicana por moçambicanos. Só que os moçambicanos aqui ainda tinham que aprender também a fazer cinema, né? Tinha algumas pessoas que sabiam, faziam, mas eram poucos. E a esmagadora maioria dos moçambicanos negros tinham que aprender a fazer cinema. Então, além de ser criado esse Instituto Nacional de Cinema, com bastante recursos do governo, porque tinha equipamento de filmagem, tinha um laboratório, e filmava, revelava, editava, fazia todo o processo aqui, né, do filme, de um filme qualquer. Estamos falando ainda na época de película, 16 ou 35 milímetros. Então, nessa onda, aí o Rui Guerra foi convidado, o Rui Guerra, que vivia no Brasil e vive até hoje, foi convidado pelo ministro da Informação da época para vir assessorar ao Instituto de Cinema, o diretor do Instituto, para botar o Instituto para andar. E o Rui Guerra também começou a convidar cineastas brasileiros para virem fazer formação aqui em Moçambique. E vieram vários diretores de fotografia, produtores, pessoal de som e tal. E uma dessas pessoas que veio para cá acabou ficando aqui um tempo maior, e depois ele foi convidado pelo Rui Guerra para dirigir uma empresa que o Rui Guerra estava propondo, uma empresa privada de produção de cinema, que o Rui Guerra estava propondo ao governo que fosse criada para produzir filmes fora do padrão ou da obrigação que o Instituto Nacional de Cinema tinha que produzir. O Instituto Nacional de Cinema tinha que produzir o filme que a Revolução pedia. Era filme sobre educação, sobre saúde, sobre os problemas do país, né? Então, quase não tinha tempo para outro tipo de cinematografia que também seria importante fazer. E aí foi criada essa empresa privada chamada Canemo, privada, mas privada, assim, ela pertencia ao Estado moçambicano, era uma sociedade tripartida, era o Estado moçambicano, através de uma empresa do próprio Estado, uma empresa de importação e exportação, o Instituto de Cinema, que era da área de informação do governo moçambicano, e o Rui Guerra. Eram os três sócios donos dessa empresa. E o Rui Guerra convidou para ser o diretor da empresa um dos brasileiros que tinha vindo para Moçambique fazer formação de som no Instituto Nacional de Cinema. E ele aceitou de ser o diretor, mas ele impôs como condição que ele trouxesse a equipe dele do Brasil. Queria ter técnico brasileiro trabalhando com ele. E sim, foi dada essa carta branca para ele, e ele convidou uma outra pessoa para vir fazer as filmagens, os filmes da empresa. Essa pessoa não podia vir. Eu conheci essa pessoa me perguntou se eu não estava interessado. Aí me pôs em contato com esse Labi. Me deu meu nome, e foi assim que eu fui convidado. Esse networking funcionou na época, né? Oi? Funcionava assim, né? O cinema funcionava assim, por indicação, né? Funcionava assim. Aí o Labi, que era esse diretor da empresa, ele tinha ido ao Brasil, estava em São Paulo, ele é paulista, e eu vivi em São Paulo, e ele, fomos lá conversar, e eu me lembro que foi uma conversa bastante boa e bastante ampla, onde eu não conhecia Moçambique, né? Como a maioria dos brasileiros, a ignorância era, naquela época, hoje já é grande, ainda é grande, imagina naquela época, quando você não tinha, a única coisa que a gente tinha era parcas informações. Eu conhecia de Moçambique, eu tinha ouvido falar do filme do Zé Celso, o 25,
mas não tinha visto esse filme. Não sei se tu conheces, é um filme que o Zé Celso e o Celso Lucas fizeram aqui sobre a independência Não, de não Moçambique. conheço. Pois é, chama 25. Eu tinha ouvido falar desse filme, nunca tinha visto, enfim, aí o Labi me colocou não só do que seria muito bom vir para produzir, porque, cara, eu que vivia desesperado, como é que eu vou conseguir fazer filmes e ter acesso a equipamento, né? Porque era Pagar as sempre contas, né? pagar as contas, sempre assistente de câmera. Hoje tem um filme, passa quem dera, 6 meses sem fazer um outro filme. A panelinha de publicidade é uma panelinha que era complicada de entrar e também não era aquilo que me interessava muito. E aí, porra, você tem um convite para vir para a África, que tinha 5 coisas assim que fechava ali. Sair do Brasil, que ainda era em ditadura, 83. Conhecer a África, conhecer uma experiência socialista, ter uma empresa produtora de cinema para você filmar à vontade, com equipamento de ponta. Tinha 2 câmeras de 16mm, uma Reflex SR, uma Reflex BL, 2 carros, uma Moviola, luz HMI, um parque de luz novinho, grua, dolly. Cara, era assim, Tudo. como recusar? Tudo, como recusar? E, mais ainda, com a obrigação de filmar sem saber quanto custava, assim, no sentido, né? Não é sem saber quanto custava. A gente tinha que produzir, né? Então, aqui era para fazer filmes. E aí, porra, e aqui tá coisa ainda ganhar um salário, né? Ter um pequeno Uma salário. estabilidade, né, Chico? Uma estabilidade. Eu estava recém-casado, estava com 2 filhos já. E eu digo, não, olha aí, por que não, né? Por que não? Aí conversei com a minha esposa, discutimos prós e contras, ela também foi muito companheira, ela teve que ficar no Brasil, ela não podia vir logo, porque não tinha casa para morar. Uhum. A grande dificuldade aqui era onde encontrar casa, como encontrar casa para morar. Agora já está menos, mas sempre foi um problema, né? No mundo inteiro, mas aqui era muito complicado. E aí foi assim que eu vim para Moçambique, parar em Moçambique. E aí começaste a produzir esses filmes lá e já como realizador, assim, qual é a tua função eu nesses assumi, filmes? eu assumi a fotografia, a câmera. Realização a gente meio que dividia. Eu realizava tinha o Mário Borghenetti, que era outro brasileiro, que realizava também, o Labi também. Tanto que o primeiro filme, eu cheguei aqui em junho de 83, 2 semanas depois, Maputo fica no sul de Moçambique, 2 semanas depois de eu chegar, eu estava no extremo norte de Moçambique, no Planalto de Moeda, para fazer um filme sobre abastecimento de água ao Planalto de Moeda, na terra dos Macondes, onde era uma dívida que a Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, tinha com esses Macondes, que ajudaram muito a luta de libertação. Então, o Planalto não tinha água, não tinha água canalizada, e foi feito esse projeto, e tinha o financiamento do Unicef, e aí queriam um filme, fomos lá filmar, foi também, sabe, um mês inteiro lá enfiado em lugares assim que... Hoje Tu foi testemunha da formação de um país, né? Na verdade, né? Testemunho da formação de país. E hoje eu conheço Moçambique muito bem, mais do que eu conheço o Brasil, por conta do meu trabalho aqui, né? Eu já conheço, sabe, bem mesmo esse país. Era para ser temporário, né, Chico? Mas aí acabou se tornando fixo, né? Como foi essa resolução de tornar o que era só temporário o teu lugar, assim mesmo? A mudança. Olha, Ramiro, foi atrás do cinema. Aqui eu não parei de filmar. Não, aqui nunca parei de filmar, nunca deixei de fazer filme aqui. Então, sabe, é uma roda viva que foi levando e você... Aí depois começou a ficar... Teve um tempo que começou a ficar bem interessante a ponte, né? Essa ponte Amazônia-África, para mim, né? Só que é importante dizer, cara, que eu saí da Amazônia, eu saí do Pará, eu saí de Castanhal, porque eu queria fazer um cinema na Amazônia. Eu saí de lá para aprender a fazer, para voltar a fazer. E aí vim para Moçambique. Quando eu fiz 50 anos, em 2001, eu disse, porra, peraí,
O único filme que a gente tinha feito era o Tó Teixeira. Em 82 a gente filmou o Tó Teixeira, e em 83 eu vim para Moçambique. Por que filmou o Tó Teixeira em 82? Que eu teve um ano que eu voltei para o Brasil, foi eu não queria ficar em São Paulo. Disse, não, São Paulo não tem nada a ver, eu quero criar meu filho na Amazônia e tal. Aí voltamos para o Pará e ficamos lá um ano e fizemos aí foi quando surgiu o Tó Teixeira e depois vim embora para cá. E Chico, e quando é que começou essa tua experiência de fazer os teus documentários amazônicos, né? Que já tem uma série de documentários amazônicos, tudo. Acho que começou nos anos 2000, né? Foi, 2001. 2001, foi com os Promesseiros. Pois é, como eu estava dizendo... digamos assim, umas férias e vinha para a Amazônia. Como é que foi essa iniciativa de começar a fazer os filmes aqui já? Todo ano, em todas as minhas férias, eu sempre voltei ao Pará. E aí, quando eu fiz 50 anos, que foi em 2001, eu disse, epa, peraí, vou começar a fazer os filmes na Amazônia, senão não sei se eu vou conseguir fazê-lo. E aí tomei essa decisão meio radical, que era, ao mesmo tempo que o equipamento já estava ficando pequeno, né, estava começando a miniaturização dos equipamentos. Já fizeste em mini DV, né, os filmes. Já comecei a fazer em mini DV. Isso permitiu que era fácil levar equipamento e era fácil manuseá-lo e tal. E eu comecei a dizer, vou fazer assim, senão eu não faço. Se eu esperar conseguir apoio, demora muito, né? E eu não tenho esse tempo. Ao mesmo tempo, como eu tinha um compromisso aqui também, eu não podia estender férias ad infinito. Aí eu comprei uma câmera de segunda mão, que ainda tem até hoje, a primeira câmera é mini DV. Eu comprei-a de um amigo meu e levei e fiz os Promesseiros. E os Promesseiros é uma história que um irmão meu tinha acompanhado essa viagem dos Promesseiros e fez um relato e mandou aqui para mim. E quando eu recebi o relato, eu disse, pô, isso é um puta filme documentário. E aí, pronto. Aí, a partir dos Promesseiros, não, vai ser assim, não posso ficar esperando, vou começar a fazer isso. E também comecei, por conta desse curto tempo que eu tinha, Ramiro, não tinha tempo também de agregar mais pessoas nos filmes, então eu comecei a fazer filmes sozinho. E eu tenho feito, assim, de certa forma, até hoje, os filmes que eu faço aí são filmes meus todos, né? A ficha técnica é quase só tu e uma trilha sonora, né? Que tu sempre faz uma trilha sonora também. Né? A trilha sonora, que é o do Alan e o Cincinnati e quem mais quer participar como músico, as cantoras que... Acho que a partir de 2001 tu realiza quase um filme por ano na Amazônia, né? Já está quase nessa média, né? Assim, né? Tá chegando aí, porque agora só tem... Eu conheci a tua obra a partir dos Promesseiros, né? Que eu vi, que a gente sempre colocava os Promesseiros nas mostras sobre o Sírio, né? Ele passou, digamos assim, a integrar esse rol de filmes sobre o Sírio de Nazaré, né? Ele faz parte agora digamos assim, de uma filmografia do Sírio, né? E eu conheci o teu trabalho quando foi no Amazônia Doc, quando eles exibiram Balsa Boieira e Seu Didico, né? São filmes foram premiados, inclusive, um deles foi premiado no Amazônia Doc, né? Sim. É isso. Aí eu passei também a criar esse tipo de filmes, né? Você criar assim, é tanto tema, né? Para onde você olha, tem tanta história para contar, que nem aqui em Moçambique também. Eu acho que tem muita essa semelhança da Amazônia. E tudo ela é tropical, né, Chico? É tropical lá, né? Aqui. Moçambique. Aí. É tropical, mas também tem uma épocazinha fria, tipo o frio de São Paulo. Tá. E, Chico, quando tu veio fazer os teus filmes aqui na Amazônia, tu já veio com essa história já? Ou essa história surge aqui na tua... A história não surge, elas surgem. Quando eu estava fazendo Os Promesseiros, inclusive essa cena está no filme, passou uma balsa boieira por nós. E
E aí eu vi a Balsa Boeira e disse, pô, olha aí, também uma viagem de Balsa Boeira deve ser um... Aí Sabe, já conectou outra história já, que tu veio é, fazendo. conecta a história. Quando eu fiz Nos Caminhos do Rei Salomão, porque esse fora os Promesseiros, né? A partir do Seu Didico, eu criei uma pentalogia. Cada filme era um tipo de barco. O Seu Didico transportava madeira, o Balsa Boeira gado, o Rei Salomão é um navio de transporte de passageiros, de pessoas. Depois eu fiz cerâmica, transporte de cerâmica, que é da barranca do Rio Cariá, e Pescadores de Água Doce, que é filme sobre pesca. Então eu comecei a tematizar nesse sentido, né? Aí acabou o último filme da pentalogia, que é o Pescadores de Água Doce. A ideia inicial era que ele fosse Pescadores de Água Doce, Pescadores de Água Salgada e Pescadores de Lago. Uhum. Um filme só, mas aí eu vi que não dava, e esses dois últimos que eu citei ainda vão virar filme. Está em projeto, fazer um documentário sobre a pesca do lago lá no Rio Amazonas e a pesca em alto mar a partir de vigia. O barco sai de vigia e vão fazer pesca em alto mar. E é só tu e a equipe de uma pessoa só, e interagindo, entrevistando, fazendo tudo ao mesmo tempo. A produção Isso, toda. isso. Porque também o cinema que eu faço aqui, que a gente faz aqui em Moçambique, também é um cinema muito de sobrevivência, né? Um cinema de poucos recursos, de equipe pequenas e tal. Tem quebra desse paradigma, mas é assim, ou se faz, né, com pouco recurso, ou então não se faz, porque não tem muito recurso para fazer. Em geral não tem, sobretudo aqui em Moçambique é limitado também, né? E aí foi aprendendo a trabalhar com esse setup de equipe pequena. Ao ir para o Pará, nessa minha ideia de fazer o filme de qualquer maneira, como eu sei editar, sei filmar, sei fotografar e sei gravar som, e o equipamento também permite esse tipo de controle muito preciso, né? Cada vez mais preciso e cada vez com mais qualidade. Então, isso também me dá, Ramiro, uma grande mobilidade, uma grande responsabilidade, e uma grande mobilidade e também a tranquilidade pô, sabe, errei, refaço, corrijo. E como tem experiência, tem bastante experiência, né? Eu também me cubro bastante, né? Eu sei, por exemplo, o filme que eu estou finalizando agora do Brasil, que é o Dona Raimundinha do Rio Tajapuru, que é um filme que vai estar pronto daqui a um mês. Eu fui filmá-lo em 2018. Quando eu fui fazer o Jaburu, a partir do Jaburu saíram mais 4 filmes ali no entorno de Jaburu. Jaburu é um rio que fica a 2 horas de Breves de barco. E a partir do Jaburu eu fiz mais 4 filmes, que já estão todos filmados, e estou finalizando esse primeiro, que é o Dona Raimundinha e tal. Então eu filmei Dona Raimundinha em 2018, depois voltei em 2020, porque eu fiz uma edição aqui em Moçambique, e vi que não, o filme não está bom. Não está bom no sentido de não estar estruturado. Aí voltei em 2020 para complementar essas falhas que eu achava que faltavam. Só que quando eu voltei em 2020 foi no início do ano, então tinha muita chuva. E aí complicou um bocado o meu tempo de filmagem. Aí ainda tinha umas cenas que eu precisava fazer e filmei agora antes de voltar para cá. Eu voltei lá em junho e fiz mais uma semana de filmagem. E agora sim, o filme está fechado e estou finalizando a edição aqui. Então, quero dizer com isso que, sabe, essa minha maneira de filmar me permite até, ok, filmo um bocado, sai outro filme, daqui já posso ir para ali, para outro, mas eu tenho uma visão ampla e também controlada de cada um dos trabalhos. Né? E Chico, tu está sozinho no set de filmagem, né? Só o câmera, permite uma intimidade que teus filmes trazem, né? Também, uma intimidade, porque aqui uma equipe... É como se tu estivesse lá com
Você acha como equipe, assim, né? É como se fizesse parte daquela coisa, né? É meio etnográfico também. Sim, cada vez mais, cada vez mais eu me aproveito, no bom sentido, dessa intimidade que a equipe de uma pessoa só permite. Agora é assim, Ramiro, também nada é mais importante do que ganhar a confiança da pessoa, né, e do entrevistado. Isso realmente é o que mais garante que as entrevistas, enfim, que o documentário seja mais próximo de uma realidade. Porque, assim, a pessoa fala o que quer falar, né? E a gente não sabe se aquilo que está falando representa uma verdade. Então, é preciso... E nem conta, né? Oi? É a verdade dela naquele momento, né? É a verdade dela naquele momento, exato. Então por exemplo, esse Dona Raimundinha é um filme que eu estou gostando muito, porque ele a cada ano que eu vou lá, a personagem vai mostrando outras facetas da realidade dela, sem desmentir a faceta anterior, mas acrescentando coisas novas que antes não tinha omitido e tal. É muito, muito, muito legal isso. Essa coisa dos depoimentos, né, que tu vai pegando, tem uma ficcionalização, digamos assim, da vida, né? A contação de histórias, ela tem uma ficção junto, né? Vem uma ficçãozinha, né, naquele momento, para tu contar uma história, tu sempre conta uma história de um jeito meio ficcionalizado, assim, né? Então o documentário tem um pouquinho de ficção, olha, sempre, né? Claro, claro. O marido da Dona Raimundinha, no primeiro, em 2018, ele quase não falou. Em 2019, a gente já estava mais solto. E agora, em 2020, cara, o cara deu um depoimento para o filme, mas foi muito forte. O depoimento entrou todo, assim. Ele estava lá coando café, e eu fiz uma pergunta para ele, e ele começou a falar. Tá? Mas como a gente já tinha uma intimidade de 3 anos, já somos amigos, aí ele contou coisas assim muito maravilhosas. Então, ainda bem que eu fui, sabe? Porque se não tivesse ido, eu não teria tido esse depoimento. Então, claro, cada vez que você vai fortalecendo uma amizade, você vai fortalecendo também como... Eu não sei se alguém já falou sobre isso, na verdade, que eu acho que o teu trabalho ele tem uma similaridade, digamos assim, com o cinema do Jean Rouch. E eu acho que o Jean Rouch é moçambicano, inclusive. Né? O Jean Rouch esteve em Moçambique. Ele filmou em Moçambique uma parte das obras dele etnográficas, né? E, de certa forma, eu acho que o cinema tem um paralelo com o Jean Rouch, assim, né? Apesar de que o teu, digamos assim, é um pouco mais intuitivo, né? O dele seria um pouco mais científico, digamos assim. Mas a tua obra, na verdade, é essa cartografia desse homem amazônico, né? Tu consegue, nesse teu percurso, fazendo teus filmes amazônicos, de quase, agora, acho que completando 20 anos agora, né? Do lançamento do Promesseiros, são 20 anos de Amazônia, né? Do homem amazônico, das paisagens amazônicas, né? Então, esse teu, digamos assim, que o acervo Chico Carneiro, né? Ele tem esse mapa, né? Da nossa Amazônia, digamos assim, paraense, né? E é um reflexo um pouco dessa nossa aparência, dessa fisionomia, dessa paisagem natural e humana da Amazônia, né? A tua obra traz isso também, né? Ok. Até porque eu também defini que a Amazônia que eu quero documentar é a Amazônia paraense. Não, E mesmo assim... E certamente vai ser... assim, o nosso evento, né, é sobre o patrimônio audiovisual, né? E eu acredito que a tua obra ela se encaixa nessa relação de um patrimônio, né? Porque quando a Unesco determinou que o audiovisual ele é um patrimônio também, assim como a cultura e a arte de uma forma geral, o acervo, digamos assim, de imagens teu, ele é já um patrimônio do nosso lugar, sabe? Ele tem essa característica e deve ser preservado. Eu queria até que tu falasse um pouco de como tu trabalha esse teu acervo, né? Que deve estar gigantesco hoje em dia, né, Chico, agora. Né? Pois é, aí a partir dos Promesseiros até o... Deixa eu ver, Promesseiros até chegar no Pescadores de Água Doce, até a Barranca do Rio Cariá,
Balsa Boeira, Balsa Boeira dos Promesseiros até nos Caminhos do Rei Salomão, são 1, 2, 3, 4, 5 filmes. Tudo foi mini DV. Portanto, as cassetes estão preservadas, tem esse material, o que é bom, por um lado, mas é um problema por outro, né? Porque cada vez mais você fica com mais dificuldade de ler as cassetes. Tem que ter o aparelho, tem que ter o DV player, né? E a câmera, ou a câmera, né? Você já não encontra mais, ninguém, é difícil ter e tal. Ou usa a câmera como DV, né? Ou usa a câmera como DV, sim, que é o que eu fazia. Aí você falou que dos Promesseiros. Os Promesseiros é um filme que eu preciso recriá-lo. Eu preciso recriar que eu não tenho ele em digital. Então, tá também aí eu assisti Promesseiros numa fita VHS, só para te ter uma ideia. Não, nada a ver. Então, eu tenho que recriar esses filmes todos que eu filmei nas fitas mini DV, está em projeto isso, e transformar em digital para a história da preservação do arquivo. O resto já é tudo digital, mas também tem o mesmo problema, né? Como manter? O problema é aquele, tem sempre 2 HDs, um backup do outro, e tem que estar permanentemente você vendo se o material está ok, se o HD não deu problema, se não estragou, fazendo cópia. Sempre migrando, né? Migrando para o novo que surge, né? Sempre migrando. Então, tem que ter os filmes mesmo, pôr na internet é um recurso interessante para ajudar a preservar, né? Digamos assim, que seja a preservação pela multiplicação, né? Tu joga para a internet, tu joga o filme no mundo, né? Tu já perde, na verdade, quase domínio daquilo. As pessoas baixam. Na verdade, eu te confesso que o meu trabalho na Cinemateca começou meio assim, sabe? Porque eu tinha filmes que eu assistia no YouTube de realizadores paraenses que, de repente, dava uma vontade no cara, ele tirava do YouTube. Aí, quando eu fui assistir um filme que eu me lembro, que aí não estava mais no YouTube, algum problema de direitos autorais, eu não sei o que foi, tirou o filme do YouTube e sumiu. Eu falei, nossa, e agora? Eu pego, o trabalho que eu comecei a fazer na Cinemateca? A pessoa posta o vídeo no YouTube ou no Vimeo, eu baixo esse filme logo, entendeu? Baixo para mim, guardo no meu drive virtual, não publico, né? Mas deixa guardado lá no meu drive virtual, em 2 drives virtuais. Aí, depois, se eu conseguir a autorização do realizador, eu coloco no canal do YouTube da Cinemateca Paraense. É como se a gente protegesse os filmes do próprio realizador. Que tu sabe que tem problemas, por exemplo, como a gente estava conversando antes sobre o Tó Teixeira, por exemplo, né? Acontecem problemas, às vezes, dentro da produção do filme, lançamento, e às vezes os filmes nem são lançados por conta de certos problemas burocráticos até, né? E aí a preservação do cinema, ela encara o filme como um patrimônio, não para daqui a um mês, mas para daqui a 50 anos, né? E a gente... Por exemplo, se o YouTube cair, como caíram as outras redes, né? Se o Vimeo cair, e vai perder... Tu pretende colocar teus filmes, né, na internet logo, fazer a tua filmografia logo na internet para dar vazão para esse teu conteúdo logo? Houve um corte aí um bocado. A tua pergunta é se eu pretendo fazer isso? Jogar os filmes na rede e lançar eles para o mundo logo. Assim. Sim, pretendo, sim, senhor. Pretendo, sim, senhor. Agora só que 5 deles eu tenho que reconstruí-los, porque eles não existem em digital. Então, é urgente, mas tem outras coisas urgentes também para fazer fora isso, então o tempo fica sempre virando um inimigo a falta de recursos para contratar gente para fazer, etc. Tal. Porque o teu cinema paraense, ele é um cinema feito de forma independente, né, Chico? Assim, quase todos, né? Completamente. Todo produzido por mim, isso aí é uma coisa assim bem... Eu olho assim, uau, que bom também, porque não estou preso a ninguém. Sabe? Então, isso me dá
puta liberdade também, não só de criar, como também da propriedade dos filmes, né? Porque não tem amarra nenhuma, né? Amarra edital, a um governo específico, né? A uma Exato. encomenda, né? E Aham. o teu filme é vivo, né? Também, né? É complicado às vezes, né? Porque o teu cinema eu fico pensando assim, para tu fazer um projeto, para tu captar recursos, tu tem que pensar tipo 2 anos antes de fazer o filme. E o teu cinema ele é meio, ele surge, né? De uma forma assim meio que não é um improviso assim, porque tu tem um olhar treinado já, né? E para tu fazer um projeto, tu tem que pensar numa história para tu fazer daqui a um ano. E às vezes as histórias elas vão surgindo durante a tua prática, né, Chico? Repara, Ramiro, é verdade. E o meu filme não tem roteiro, né? Eles têm um ponto de partida. Por exemplo, no filme dos barcos era vamos embora. A viagem é o roteiro. Então ele vai se É, concretizando. tu Tanto que eu tem, tu tem passei um tema, né? Tu tem um tema e tu vai atrás tenho da tempo, eu história. tenho Ela vai tema, surgindo, né? e sempre que possível eu até faço 2 vezes a mesma viagem para poder ter diferentes pontos de vista cinematográfico daquilo que está acontecendo. Repara, eu fui para o Brasil ano passado, fiquei retido lá pela pandemia durante 1 ano e 5 meses. Eu fiquei 5 meses direto em Belém, e depois, quando a coisa foi possível, eu fui para Marudá, onde a nossa família tem uma casa na praia. E quando eu cheguei na casa na praia, fui com uma irmã minha, um urubu tinha feito um ninho no forro da casa. E botou 2 ovos e teve 2 filhos, 2 filhotes. E eles estavam ali fazendo. Ele faz um barulho incrível, o urubu. Quando você vai chegando perto, ele faz um barulho muito assustador. E também ela tem a urubu passa o dia procurando comida e trazendo para os filhotes, e depois faz o cocô ali e tal, suja tudo. E quando nós chegamos na casa, estava impossível você ficar na casa, que estava no forro do banheiro. Aí botou o urubu no quintal, e os urubus ficaram lá, se enfiaram embaixo de uma pedra que tinha assim, uma tampa do motor lá, ficaram ali embaixo e ficaram ali. O ciclo de crescimento deles são 3 meses. E eu comecei a filmar todo dia o desenvolvimento dos urubus. E vai ser um dos próximos filmes. A Olha história só. dos que eu filmei desde pequenininho até voarem. Ainda não sei o filme que vai sair, mas passei 3 meses documentando esse processo dos urubus. Aprendi pra cacete sobre urubus, comportamento, já estava assim meio amigo dos urubus, mas é impressionante, porque eles nascem, né, eles nascem todos com aquela penugem branca e vão perdendo, eles já vão ficam logo adultos, mas ainda são criança. O processo de alimentação é impressionante. Então eu filmava com 2 câmeras, né? A minha câmera mais profissional e a GoPro. Então eu deixava a GoPro num ponto qualquer do quintal, e às vezes tinha sorte, eles passavam em frente com cenas incríveis, cara, da mãe alimentando, porque alimentação, né, dentro da boca. O urubu filhote mete o bico dentro da garganta da mãe e puxa a comida que ela traz. É muito legal, assim, é muito impressionante. E o urubu tem todo o estigma de ser um animal que todo mundo chuta, não quer perto e tal. Uhum. Será que é porque é preto? Né? É, Com certeza, porque é preto, deve ter essa associação. com E certeza. é um animal que só faz bem, porra. É um animal que protege a gente das doenças, e é um animal, porra, fundamental para a nossa sobrevivência, porque ele, né, limpa toda É, a área, e a gente trata o urubu tão mal, cara. Então, pronto. Então, isso para dar um exemplo do olhar cinematográfico, de como tudo pode virar filme, né? E é. vai virar. É um olhar, né, Chico? É o teu olhar treinado já, né? É um olhar treinado e o interesse de fazer e saber fazer. Agora eu também já uso o drone, né, que é outra ferramenta fundamental e bem-vinda para Demais. produção. Demais, cara. Como é o Então, custo de fazer uma aérea de helicóptero, né, Chico? É inviável. Uma inviável. diária de um helicóptero é o preço do drone, né?
Exato. Não, o drone, nossa, é impressionante. Então, tenho uns planos legais de drone na praia em Marudá, um boto morto e urubus em volta do boto com medo. Então, eu filmei com drone do alto ali, botei a GoPro do lado do boto morto, e aí você tem dois pontos de vista. Mas dá trabalho, sabe? Uhum. É trabalho mesmo, não é diversão, não. Então, era o dia inteiro ali controlando os urubus e tentando filmar que eles não me vissem. E a mãe urubu é muito esperta, ela vai alimentando os filhotes, depois ela vai subindo na árvore e eles têm que subir para ir pegando a comida. E ela vai cada vez mais para o alto, subindo mais, e eles vão subindo, né, enquanto ainda não sabem voar. Cara, e uma atenção, eu ficava escondido atrás de uma janela, se eu abrisse um pouquinho a janela para ter um ângulo melhor, a mãe urubu já voava, sabe? De uma esperteza, de uma vivência, assim. Então, tudo vira filme, né? Tudo Uhum. é tema de filme. E eu acho que esse do Urubu vai ser um filme, um documentáriozinho legal. E Chico, só para a gente finalizar, eu queria que tu falasse um pouco dessa história, desse filme inacabado teu, do Tó Teixeira, que tu está pretendendo lançar ele agora, no próximo ano, nos próximos meses, né? Você que está falando. Parece aquela história do Eduardo Coutinho, né? O Cabra É, Marcado para Morrer, que é o filme que ele fez no passado e retomou no presente, né? pois é, rapaz. O Tó Teixeira é um filme que a gente filmou a gente, né? Eu, o Januário, o Guedes, o Sábato e o Aldemir Ferreira da Silva. A gente juntou nossos esforços e recursos que eram muito parcos na época. O Januário tinha o equipamento, eu tinha o negativo, o Sábato entrou com o gravador e o Aldemir era o cara que tinha a porta de entrada para filmar o Tó Teixeira. A gente documentou, felizmente que a gente documentou essa figura, e pronto, foi filmado em 82 e não tivemos mais recursos para finalizar o filme ficou parado todo esse tempo. O negativo do filme eu depositei na Cinemateca Brasileira, junto com cópias dos filmes que eu fiz aqui em Moçambique. Todos os filmes que eu filmei aqui, de quando eu cheguei até terminar o meu contrato com a empresa que eu vim trabalhar, todos os filmes em preto e branco. Eu comprava sempre uma cópia para mim, 16mm, fazia uma cópia a mais, e levei para o Brasil e também guardei na Cinemateca. Espero que elas tenham sobrevivido a esse incêndio que houve recentemente, que ninguém sabe a dimensão do estrago. Mas o Tó Teixeira, o copião, que é a cópia positiva, eu fiquei com ela. Depositei na Cinemateca só o negativo. E é desse copião que agora eu já consegui digitalizá-lo para começar o processo de edição digital para finalizar o filme. Então, E ano que vem ele vai fazer, então, 40 anos, né? Seria uma oportunidade legal para lançar ele, né? ano que vem? Seria 40 anos, né? Ano que vem, né? 82, né? De filmagem, sim. É um filme de 40 anos, mais ou menos, né? Olha só, obrigado pela dica. Vamos ver, Uhum. vou ver se consigo. Até porque o Tó Teixeira ele dá nome, inclusive, à nossa lei municipal de incentivo, né, à cultura, né? Ele Pois nomeia essa é, lei, cara. é uma oportunidade de fazer E é um importante. lançamento. Né? E não tem nenhum filme, né? Nenhum material filmado sobre ele. Eu acho que esse é o único material que existe sobre o Tó É, Teixeira. É esse. é único. Legal. E, e também fotografias, né? Durante a filmagem eu fiz uma série fantástica de fotografias em preto e branco dele, que essas estão bem preservadas no meu arquivo. Isso é outra parte da minha vida, viu? Que é A fotografia também. fotografia, né? Não é só o cinema, tem a cinema e a fotografia. E eu também, como projeto agora mais urgente, é transformar em um livro de fotografia, pelo menos um primeiro livro, para ir Como eu te também falei, né? Que tu testemunhou o surgimento de um país, né? Então, esse teu acervo fotográfico conta a história de um país também, né? E também do Brasil e de Moçambique, né?
essa ponte aérea que tu faz, né? Exato. É isso mesmo. Chico, assim, eu queria te agradecer muito, assim, por tu ter cedido um pouco do teu tempo pra gente, que tu deve estar esperando para editar alguma coisa, porque tu não para, né? Com certeza eu tô ocupando o teu computador, que tu podia estar editando nos teus filmes aí, e eu tô te atrapalhando aqui. Não, tranquilo, isso é por uma boa causa. Não. Eu queria assim, te agradecer e dizer que, na verdade, eu considero já, nas minhas pesquisas, o teu trabalho um dos trabalhos mais importantes que tem do nosso cinema como patrimônio, entendeu? Porque esse conteúdo que tu gerou nesses 20 anos assim da Amazônia não tem, é um de valor inestimável. Assim. O que eu puder contribuir para que isso se perpetue e que a gente faça alguma coisa junto sobre esse teu acervo também, que eu sou fã do teu trabalho mesmo. E o fato de tu fazer de forma independente isso, na verdade, é uma loucura, Chico, se tu for pensar assim. É assim, tipo, Eu tenho plena consciência da importância e é assim, tipo, do fazer. assim, e o negócio que a gente dá tantas desculpas, né, para não fazer filmes, né, hoje em dia, com a tecnologia toda, a gente achava que ia ter uma explosão de filmes, né, com toda a tecnologia, a facilidade, mas não é assim. Tu precisa ter um olhar, né, não basta ter o equipamento, é o olhar, a vontade, né, e isso é o que tu tiveste e o que tu impõe no teu trabalho, isso, né, essa, essa vontade, tu sente essa vontade mesmo, de trazer um mundo desconhecido, né, que tu testemunha, para a gente poder assistir isso. Então, eu te agradeço pela entrevista e te agradeço pela obra também, Chico. Valeu mesmo. Muito obrigado. E também de certa maneira, o teu trabalho também é similar, né? Porque tu também criaste um acervo com a tua Mas página lá. eu dependo do trabalho de vocês, na verdade, né? São dois lados, né? Se não tem alguém que metodize, organize e vá pondo ali os nomes, os filmes, a obra, quem é e tal, também é muito importante. É legal, Chico. Obrigado mesmo. Se tu quiser deixar uma mensagem, alguma coisa, falar alguma coisa sobre o que tu está pensando em fazer agora, olha, nesses próximos anos. Assim como mensagem mais assim, que eu posso deixar, assim, esse caminho que me trouxe para cá, para Moçambique, agora vai me levar de volta para onde eu queria estar, desde sempre. Então, eu estou iniciando um retorno para a Amazônia para ficar de vez lá, para aumentar a minha contribuição na formação de uma cinematografia amazônica, não só eu fazendo, mas também transmitindo para quem quiser aprender aquilo que eu consegui beber, né, ao longo desse tempo. Aí vai ser importante. A escola Chico Carneiro de cinema documental, com certeza vai ser bem importante mesmo. Porque o fazer é uma vontade, uma câmera, uma vontade com uma câmera e fazer o filme, né? Legal, Chico. Valeu mesmo. Estou na expectativa.